Olá, meninos! Voltamos para continuar nossa aula de geografia. Estão preparados aí? Peguem o material de vocês, vamos continuar a falar sobre a globalização, não é? Os processos, não é? As intervenções da globalização perante a sociedade. Vamos falar então sobre os fluxos migratórios, não é? Os fluxos populacionais no processo da globalização. O fenômeno da migração é tão antigo quanto a própria humanidade, né? Sempre existiu o processo migratório. Nós temos aí a prova de que o processo migratório ele é um acontecimento, é um evento antigo. Nós temos a formação dos estados do nosso continente, né, da nossa porção América Latina, né, América do Sul. Nós temos aí a chegada dos europeus, depois a chegada dos asiáticos e depois a chegada dos africanos que não vieram por vontade própria, não é? Então, isso é um processo migratório. Nós temos aí no livro de vocês, na página 6, nós temos dois mapas, e esses mapas, eles vão mostrar o fluxo populacional, não é? Em 1830 a 1914, aonde o fluxo populacional era da Europa para outros países, para outros continentes, né? Para outros países, da Europa para o Brasil, da Europa para os Estados Unidos, da Europa para a Sibéria, né? Para as Antilhas, da Índia para a África do Sul, da China para os Estados Unidos. Aí nós vamos ver também que nós temos aí da Europa para a Austrália, não é? E da Europa para a Nova Zelândia. Já nos anos de 1990 a 2000, esse processo muda. Então, nós não temos só da Europa para outros países, para outros continentes. Nós vamos ter fluxos populacionais de vários outros lugares para outros lugares. Como assim, professora? Nós vamos ter da Europa indo em direção ao Oriente Médio, do Oriente Médio indo em direção à Europa Central. Nós vamos ter da Austrália, não é? Da Ásia indo para a Austrália. Nós vamos ter da América do Norte indo para a Europa. Nós vamos ter a América do Sul indo em direção à América do Norte. Então, nós temos aí um emaranhado de locomoção de pessoas dentro, né, no território mundial muito grande, né? As pessoas começam a se locomover mais de um lado para o outro, de um país para o outro, até de continente para outro continente, com maior facilidade. Por quê? Porque nós temos a nosso favor a tecnologia. Agora, quando a gente para pensar, não é? Os processos migratórios e o intuito desses processos migratórios, tanto os que ocorreram do século XIX até o século XX e os fluxos atuais, nós vamos perceber que eles têm praticamente os mesmos intuitos, ou seja, tem as mesmas motivações para acontecer. É de ordem econômica, são fluxos que estão em busca de trabalho, de melhores condições de vida, né? Tem o sonho de alcançar melhores salários para depois retornar para os seus países de origem, né? É assim que acontece. O diferencial que ocorre entre os fluxos migratórios do século XIX ao século XX e os atuais agora
são os é, o crescimento, né? O crescimento da onda discriminatória. Ou seja, o preconceito está avançando aí em relação a essas pessoas que estão migrando dos países subdesenvolvidos para os países desenvolvidos, para os países ricos, não é? E para os países emergentes. O que acontece? As pessoas, né, as pessoas desses países desenvolvidos, elas estão acreditando que esses imigrantes, eles vão eles vão fazer com que essas pessoas tenham menos trabalho, eles são ameaça para a população daquele país, não é? Então, por isso, aumentou o nível, aumentou a onda, aumentou a quantidade de pessoas discriminando, não é, a entrada de imigrantes de países pobres. A xenofobia, né, no caso, aí esse preconceito, essa discriminação, ela recebe o nome de xenofobia. O que é a xenofobia? É a aversão a pessoas que têm crenças, que têm modo de vida diferente daquelas pessoas daquele lugar. Então, essas pessoas não querem aceitar que outras pessoas venham tomar, não é? Ocupar os trabalhos que poderiam ser ocupados por elas, né? A mão de obra. Mas, segundo a ONU, né, as pesquisas, os estudiosos da ONU, eles não veem assim dessa forma tão prejudicial a chegada dos imigrantes em outros locais. Porque os imigrantes, eles tendem a levar e a trocar cultura, né, tradições, fazer com que a economia desenvolva mais, sendo eles ficando ou voltando posteriormente para os seus países de origem. Então, eles podem contribuir muito. Nós temos na atualidade denominações para os imigrantes que podem contribuir muito para a economia e o desenvolvimento de países desenvolvidos, né? Os países ricos. Nós temos um grupo de imigrantes que recebem a denominação de fuga de cérebros, né? E nós temos outra denominação que é a migração sul-sul. O que vem a ser cada uma dessas? No início, não é? Eles criam problema em receber e desenvolve aquela xenofobia em relação à mão de obra mais barata, não é? Que vai ocupar os espaços deles, já que a quantidade de emprego está menor nos países ricos, né, desenvolvidos. Mas para a ONU, esse número menor de emprego não está ligado à ocupação dos imigrantes, está ligado ao processo econômico globalizado. Alguns trabalhos, eles estão deixando realmente de existir, estão sendo ocupados por outros, não é? Outros trabalhos que a tecnologia vai ocupar esse espaço. Então, essas novas denominações, esses novos imigrantes aí, o fuga de cérebro, a migração sul-sul, os migrantes sul-sul, eles vão favorecer aí, eles vão desenvolver atividades na área da informática, né? Aí nós vamos ter uma grande quantidade de indianos, de chineses,
que rumam em direção à Europa, em direção aos Estados Unidos, não é? Em busca de se qualificar mais e levar a bagagem de informação que ele já obtém, né? Aí eles fazem com que o país, né, onde eles vão desenvolvam, e eles também têm a possibilidade de melhorar o seu conhecimento, já que nesses lugares as universidades têm uma amplitude maior, não é? Na área do conhecimento, né? E assim como a migração sul-sul, que os migrantes, eles saem, não é? Em busca de países emergentes, né? Às vezes é o mesmo continente, como o caso da África, não é? Eles saem da África subsaariana, né, para ir para a porção da África, que é a África, onde está a África do Sul, a Zâmbia, né? Como é que se diz? A porção da África mais industrializada. Eles saem da parte mais empobrecida e vão trabalhar, vão desenvolver, vão levar o seu conhecimento para a porção onde tem mais indústria. Assim, todo mundo sai em benefício, né? Segundo a ONU. Não é tão prejudicial quanto costumam decretar, não é? Tratando essa população, esse fluxo, essa migração toda, com esse preconceito todo, aonde vão ocasionando aí conflitos, não é? Aonde vai acontecendo mais problemas sociais, não é? E prejudicando uma sociedade por inteira. Bom, meninos, eu espero que vocês tenham absorvido um pouco de informação, não é? Peço a vocês que leiam. No módulo 4, nós vamos estar falando sobre a globalização. Nós estamos falando, não é? Sobre a globalização, sobre as novidades que a globalização está trazendo a todo momento para nós. E nós estamos comparando os tempos passados com a nossa atualidade e percebendo que a globalização é um fenômeno que havia tendo início, né, lá no século XV. Só que o processo lá foi mais lento, não é? A tecnologia lá não era tão avançada quanto se comparada com a nossa de agora, mas para o tempo já era uma tecnologia, não é, avançada para o tempo. O que nós estamos vivenciando agora, provavelmente daqui 2 anos, já deixou de ser tão inovador. Já temos um outro desenvolvimento, uma outra descoberta que se sobrepõe a essa tecnologia desse momento agora. Nós vamos comparar aí, no caso, os aparelhos eletrônicos, né, os celulares, né, a tecnologia é tão rápida que uma vai sobrepondo a outra, não é? E nós vamos descobrindo aí, no caso, quanto nós descobrimos nessa aula de hoje, que o processo migratório, ele não é algo desse momento, né? É algo que já acontecia, só que de forma diferenciada, vista de forma diferente, não é? Nesse momento do século XIX ao século XX, a migração, ela era importante, ela era necessária, não é? Para fazer com que os países, não é, da América do Sul se desenvolvessem, não é? E
Agora, a migração atual, que tem o mesmo intuito, né, que é a economia, que é o trabalho, né, e a vontade de retornar para os seus países de origem, já sofrem sofrem toda essa discriminação, esse preconceito, não é? Que é denominado como xenofobia, não é? Já para muitos, na visão de muitos, deixa de ser necessário, mas para estudos da ONU é uma migração muito necessária, não é? Tanto para o país de onde sai, quanto para o país que é o receptor desses novos migrantes aí, né? Que nós falamos, que nós tratamos na nossa aula de hoje. Bom, meus amores, vou deixar vocês estudarem um pouquinho lendo o nosso livro, tá bom? Tem todas essas informações lá, leiam, façam as anotações de vocês, as marcações de vocês. Vou deixar um abraço bem fofinho e um beijo carinhoso. Até a próxima aula. Tchau!